mas não vai gravar, não. Não, eu acabei de liberar aqui, tá iniciando a gravação agora. Ah, beleza, então. Tranquilo, então. Eu tô com... É igual Big Brother, né? Eu tô com um ponto aqui, aí o líder aí fala comigo. Bom dia, então, pessoal. Vamos lá, então, iniciamos a gravação, né? E a gente vai trabalhar esses conceitos iniciais de humanização, mas antes a gente vai só esclarecer, né, a questão desses informes iniciais em função do isolamento social, né? Isso foi normatizado através de uma portaria 343, agora de março de 2020, né? A questão do trabalho em online, né? EAD. Então, a gente tem aí, nesse momento pontual, temporário, essa portaria que sustenta o que nós estamos fazendo hoje, tá? E a gente, aquilo que eu sempre falo, na vida tudo é desafio mesmo, então a gente vai aproveitar, entre ônus e bônus, aproveitar o melhor que a gente possa extrair, né? Então, a gente está gravando essa aula, vocês podem ter acesso, como diz a história, né? A qualquer momento, tudo bem? Então, a gente tem essa portaria. A aula, ela pode ser gravada, e está sendo, nessa ferramenta Microsoft Teams, né? Que vai ser disponibilizado depois para vocês, né? Vocês têm aí o acesso pelo Cosmos, né? A minha pós. E a gente tem aí o acesso, né? Via web, né? Ou Teams, se vocês tiverem baixado aí, né? Acredito que isso aí vai ser a tendência aí, pelo menos mundialmente, dos novos tempos, né? Revendo alguns conceitos, talvez aí antecipando algumas expectativas em relação ao ensino à distância, né? Vocês têm, então, essa videoaula, né? No caso, gravada por mim. A gente vai mediar essa temática. A gente tem recomendações de vídeos complementares, no caso, eu já vou passar para vocês, para que amanhã ou qualquer outro momento, vocês possam estar realizando as atividades, né? E vendo esse vídeo. O acesso à biblioteca virtual, né? Que vocês possuem, né? Daqui a pouco passa o slidezinho para vocês, a foto, né? E a gente vai disponibilizar essa estrutura para que vocês possam estar estudando e aproveitando o máximo, né? Aí você tem aí a biblioteca virtual, né? Que mostra aí que vocês podem acessar e ter acesso a artigos, livros, né? Uma base de dados muito importante e muito interessante. Bom, vamos lá então, né? A gente tem aí algumas perspectivas. Agora, na manhã, a gente fala um pouco da legislação específica, coisa breve, nada muito alongado, né? E depois a gente trabalha a questão da humanização, né, como política. Depois a gente fala especificamente da humanização na UTI, né, nos hospitais. A gente fala em UTI, é o paciente crítico, mas é no hospital, né? E a gente vai trabalhar elementos importantes em relação a como trabalhar, né, na internet, desculpa, como trabalhar nas equipes, o que é um trabalho em equipe, qual é a postura das pessoas que fazem parte da equipe, né? Porque todo o trabalho de humanização, ele perpassa na importância do indivíduo se entender nesse processo, né? Então, ele se entendendo nesse processo, a gente vai trabalhando as características, né? Então, é um módulo que trabalha elementos, vemos num contexto, fazendo uma recapitulação, nós trabalhamos as questões éticas, né? Relembramos, refizemos, reciclamos conceitos em relação à ética, depois trabalhamos as questões dessa ética profissional, baseado no código de ética, né? Ética da vida, ética profissional, e a gente trabalhou em cima dos casos e definimos trabalhar também em relação ao planejamento estratégico, né? Tivemos os elementos, o que é um problema estruturado, quase estruturado, os critérios de desenvolvimento, de planejamento, né? O que é o problema, a problemática, o como fazer, o que fazer, recursos, enfim. Nós tivemos tudo isso no primeiro módulo, né? E na sequência agora a gente vai trabalhar, assim, os respaldos técnicos, pelo menos enquanto estruturas de UTIs, né? A gente trabalha isso aí, e a humanização, como eu já acabei de falar.
Então, a gente tem aí, nesse momento, uma película aí, né, um slides, que traz três grandes referências legais para a estrutura na UTI, né? Um respaldo técnico, né? A resolução RDC número 50 de 2002, tá? Que dispõe a estrutura física dos estabelecimentos de saúde. É sempre bom lembrar que houve na década de 90, houve uma tentativa que foi exitosa em articular melhor a formação de UTIs, ou seja, a padronização de quais são os componentes mínimos, o que deve ter, as classificações dessas UTIs, tá? Claro que foi aberto discussão, o cenário político, né? Enfim, naquele contexto, e essas resoluções e portaria, ela dão pelo menos um norte dentro da ação de gerenciamento dentro de uma UTI, tá? Então, essa 50 de 2002, ela dispõe da estrutura física, né? A portaria 3432, né, do governo, né, ela trabalha os critérios de classificação entre os diferentes tipos, né, de unidade de terapia e tratamento intensivo. Então, lá, a gente tem a classificação, o que é um UTI neonato, até quantos anos, a UTI adulto, o que deve ter, quais são a estrutura física do anterior, da RDC número 50, ela trabalha a perspectiva dos espaços, quanto é a metragem, o que deve ter dentro de uma UTI, tá? A gente tem, enquanto que a portaria, ela sustenta a classificação, o que deve ter, as aparelhagens, né? Os recursos, ferramentas tecnológicas que temos que ter dentro de um espaço de UTI, tá? E o que chama a atenção, que eu vou tocar nesse ponto, é a RDC 7, de 24 de fevereiro de 2010, que trabalha os requisitos mínimos para o funcionamento de uma unidade de terapia intensiva. Então, nesse contexto, eu chamo a atenção de vocês, porque houve agora, na atual conjuntura política, em 2019, em dezembro de 2019, houve uma consulta pública em revisão a alguns aspectos nas mais diversas áreas, né? Eu trago aqui a RDC 7, por quê? Porque lá fala sobre a questão das equipes, né? Que tem que ter, digamos assim, detectado pelo Ministério da Saúde através da Anvisa. Então, é um importante documento ministerial, né? Esfera federal, que dá suporte para a participação e, digamos assim, a obrigatoriedade de se ter um fisioterapeuta 2, enfim, de acordo com o número de leitos, enfim. Então, dentro dos vários artigos, houve, então, agora, em dezembro de 2019, a consulta aberta, né? Já fechou, foi em fevereiro, se era a favor ou contra, enfim, dessas alterações. Então, você tem aí na primeira coluna à sua esquerda, você tem lá o que era a RDC 7, só para vocês entenderem o mecanismo. Então, num sistema democrático, um dos mecanismos é a consulta pública, tá? Então, assim, vai ter alteração? Então, vamos consultar o pessoal, por isso que quando ocorre consulta pública, né, ocorre uma mobilização muito grande para que as pessoas se manifestem, né? Então, nesse contexto, a gente tem aí os artigos, né, a manifestação pública, se estão a favor ou não em relação às mudanças. Então, em linhas bem gerais, a RDC 7, ela garantia uma equipe mínima, né, de fisioterapeutas, se vocês podem olhar ali, né, o responsável técnico deve ter, no artigo 13, ele fala, deve ser formalmente designado um responsável técnico, médico, enfermeiro, e lá embaixo, ó, um fisioterapeuta, coordenador da equipe de fisioterapia, assim como seus respectivos substitutos. Tudo bem? Então, nesse artigo 13 e nos incisos seguintes, houve alteração, né? Aqui na coluna do meio, ele trabalha lá, né? A mudança de texto, e isso, como eu falei, foi aberto para consulta pública. Aí lá está escrito, deve ser formalmente designado um profissional de nível superior, legalmente habilitado para exercer a responsabilidade técnica pelo serviço,
coordenador de equipe de enfermagem e um coordenador de equipe de fisioterapia, assim como seus respectivos substitutos. Aí, no inciso 2, os coordenadores de enfermagem e fisioterapia devem ser especialistas em terapia intensiva. Esse contexto é que foi revogado. Vocês estão vendo aí, ó, logo embaixo na coluna do meio, foi revogado, ou seja, agora na coluna da direita, retirou-se a obrigatoriedade do título de especialista de terapia intensiva na coordenação do serviço de fisioterapia, mas manteve a figura do coordenador. Então, em linhas gerais, a gente tem aí, dado o bom senso, uma pessoa que trabalha no hospital, sem o título de especialidade, ele pode ser um coordenador da equipe de fisioterapia, tá? Então, no segundo e no terceiro, que trabalha essas características, né? O terceiro, por exemplo, né, ele trabalha lá, exclui o limite máximo, né? Exclui o limite máximo de responsabilidade técnica do profissional. Então, essa foi a alteração proposta acredito, pelo corpo técnico, né, do atual governo, para alterar. Aí você tem, não vamos nos ater muito aos detalhes, mas basicamente, quando você lê o artigo 14º, perdão, eles alteram o texto dizendo que deve, na coluna do meio, deve ser designada uma equipe multiprofissional legalmente habilitada, porque lá na versão anterior, exclui do texto a proporção mínima de um fisioterapeuta para cada 10 leitos. Excluiu totalmente, né, o total de 18 horas na atuação do profissional fisioterapeuta. A nova sugestão é que eles não vão... Eu estava conversando com o pessoal do COFITO, né, em relação à RDC7 um tempo atrás, que a gente acompanha de longe as políticas profissionais, né, já fui conselheiro do CREFITO, mas a gente já continua acompanhando, né, a gente sai do CREFITO, mas o CREFITO não sai da gente, né, então a gente tem esse acompanhamento. E eu conversando com o pessoal do COFITO, houve essa preocupação, porque, assim, a Anvisa, enquanto órgão representativo, né, da RDC7 aí, elas não estão querendo mais estruturar, né, esse número de profissionais e quantos leitos, deixa isso para o próprio mercado regular. É entendimento de que foi uma perda, né, ou melhor, ainda não foi revogado ainda, tá? É bem deixar claro para vocês que a consulta pública foi fechada, mas ainda não houve alteração. Mas, pelo que a gente está vendo o movimento desse governo aí, é bem provável que a consulta pública foi feita só para inglês ver, né? E vai haver essas alterações. Ou seja, não exclui a importância do fisioterapeuta na equipe multiprofissional dentro de uma UTI, só que retira a possibilidade de ser especialista e também retira a possibilidade, digamos assim, era um documento extremamente importante, inclusive para o conselho, né, e para outros órgãos representativos, de que tivéssemos um fisioterapeuta para cada 10 leitos no mínimo, né, porque no máximo aí a gente pode trabalhar aí de acordo com a necessidade, o entendimento do hospitalar, né? Então, eles retiram isso. Isso é considerado, então, um retrocesso, via do modo geral, né? É uma opinião minha, mas acredito que também seja dos órgãos oficiais nossos, né? É um retrocesso em função de não ter especialista e limitar, e não deixar claro quantos fisioterapeutas minimamente precisa ter por leito, né? Seria interessante. Então, basicamente, é o recado que eu dou para vocês. Por isso que é importante a gente estar acompanhando aí todo esse movimento, né, em relação à política, não só nacional, mas também a da nossa classe. Tudo bem? Então, nesse contexto, a gente tem aí a RDC7, os 3 pontos importantes, que a gente não aprofundou muito em relação à legislação, mas a gente trabalha um pouco sobre a fisioterapia e a humanização, né? A gente sempre brinca, né? É curioso, fazer curso de humanização para humanos, né? Esse é bem curioso. Então, basicamente, deixa eu ver se tem o microfone. Vou colocar aqui. Bom, vamos lá, então. Então, na construção de uma política pública,
que vem a ser a humanização? Por que ela nasce? A partir do contexto da formação da rede, né, do SUS, enquanto rede pública de saúde suplementar, havia uma necessidade de entendimento de que a preparação desse profissional, desses gestores, né, inclusive havia a percepção do usuário quanto ao sistema, precisava mudar, né? É sempre importante a gente tentar entender que o Sistema Único de Saúde, seja ele particular, e envolve a particular e a pública, ele é um processo coletivo e é um processo, um sistema em construção, né? É igual a gente viver as relações, né? Relação com a equipe, relação com as pessoas que a gente gosta, enfim, do dia a dia próximo da gente. É uma construção cotidiana, enfim, né? Ela exige temporalidade. Então, nesse contexto de construção de uma política pública, houve a necessidade de reiterar o compromisso. Mas, para reiterar o compromisso desses atores sociais, a gente precisava trabalhar os aspectos de humanização, né? E que vai levar, né? O fato de trabalhar humanização dentro da organização, né, do SUS, ela perpassa e ela transcende a questão social, não é só um atendimento, né? Trabalhar com o sistema de saúde, ser profissional de saúde, ela não tem somente o fim no atendimento, né? Muitos elementos, enquanto entendimento de produzir saúde e evitar e prevenir doenças, elas vão muito mais além do que você fazer umas sessões de fisioterapia, né? É importante a assistência, mas, para além disso, o que adianta eu estabilizar, a gente vai trabalhar daqui a pouco sobre esses elementos, mas eu estabilizo um paciente que tem uma doença crônica não transmissível, né, a DCN, e a gente DCNT, a gente trabalha essa característica e depois ele volta para o seu ambiente e daqui a pouco ele retorna de novo para o hospital, né? Então, é importante entender que a construção dessa política pública baseada na humanização, ela envolve a atitude, né? Então, é uma tentativa de melhorar a assistência e não deixar restrita numa visão míope do modelo biomédico, né? Esse modelo que as formações, vamos discutir isso ainda daqui a pouco, que esse modelo biomédico traz, né? Uma visão mais restrita, limitada para a questão somente técnica científica do corpo fisiológico, né? Porque o corpo tem várias esferas, vários aspectos. Então, a humanização é uma temática que envolve essa atitude, né? Com gestores e profissionais comprometidos e corresponsáveis, né? Com a produção de saúde através, sim, das subjetividades, né? Que vai estar associando, vai estar na tentativa de melhorar, né? De otimizar e de ter um entendimento de que saúde é uma condição emancipatória, né? Ela tem as perspectivas políticas, né? É eu cuidando da saúde e eu tentando entender, fazendo o papel como profissional de saúde, né? Então, a humanização, ela tem essa temática, né, de atitude. Sempre é bom contextualizar da onde nasce essa importância. A gente falou um pouco sobre a organização através de três instrumentos normativos e legais em relação ao universo do hospital, UTI. A gente também tem que trabalhar o Programa Nacional de Humanização de Assistência Hospitalar, em 2003, foi uma tentativa da gente tentar humanizar esse ambiente, né? E claro que ela vem mediada, né, posteriormente, por uma política de humanização. Olha que interessante. O primeiro lote, o primeiro ponto importante de se trabalhar na humanização foi dentro da assistência hospitalar, né? Então, a gente trabalha em 2003, cria-se esse programa, e sempre é bom a gente lembrar que política nacional é diferente de programa, tá? O programa, dentro dos bastidores e do que é entendimento da política nacional, enfim, estadual, municipal, o programa, ele é pontual. Ele é uma portaria que abre o programa, faz, então, a necessidade de trabalhar esse programa e que ele tem
dentro de um contexto maior, ele veio para suprir uma necessidade pontual. Então, naquele contexto, era importante trabalhar a humanização nos hospitais, né, na assistência hospitalar. E aí a política tem outro contexto. A política já é um direcionamento, digamos assim, quase que obrigatório, vamos dizer assim, para que não abra mão do cuidado. É como se fosse um guarda-chuva muito grande, dentro, no caso aqui, da temática humanização, um grande guarda-chuva, neste caso, para as 3 esferas, nível de atenção primário, secundário, níveis primário, secundário e terciário, né, de atenção à saúde, atenção integral à saúde, como um grande guarda-chuva, onde os programas, eles entram, podem começar, podem terminar, né, exemplo, nós temos programas que já têm mais de 20 anos, né, o programa, por exemplo, de combate à tuberculose, né, ao controle do tabagismo, né, então, esses programas têm mais de 20 anos, mas se a gente conseguir, enquanto números, minimizar esse problema, a gente vai conseguir, então, ter um programa que pode finalizar. Mas a política, ela continua. Então, entenda que quando eu falo de política nacional de humanização, né, política de saúde bucal, existe movimento para fazer a política de saúde funcional, né? Então, quando se transforma em política, obrigatoriamente, o governo que vai, o que vem, o que troca, ele precisa manter essa política, né, que é entendimento de atenção integral. Quando a gente entende que esse sistema precisa avançar, né? Então, a gente tem aí essa Política Nacional de Humanização do SUS, o Humaniza SUS, tá? Aí vem um ponto muito importante. Presta bem atenção. No caso aqui, a gente está falando da Política Nacional de Humanização, né? A PNH. E aí a gente tem aí incorporado nesse contexto, apesar de ter começado anteriormente, a política de humanização na assistência hospitalar. Mas enquanto política, agora a gente vai falar da humanização de um modo geral, depois vamos falar estritamente com vocês que trabalham nessa frente aí da UTI, tá? UTI, hospitais, enfim. Então, a diretriz que norteia os princípios estruturantes para a política nacional de humanização, nós temos lá 3, né? 3 grandes blocos aí. Protagonismo e autonomia, inseparabilidade e transversalidade, né? Então, esse protagonismo e autonomia, ele trabalha na concepção de trazer os responsáveis nas produções de serviços, né, de si próprios, da comunidade do mundo, atitudes de corresponsabilidade em relação à saúde. Essa palavra protagonismo é transformar o indivíduo responsável pela própria condução de sua saúde. Porque a gente tem que entender que na nossa formação profissional de fisioterapeuta, assim como outras profissões de saúde, mas a gente não vai discutir essencialmente isso, mas a profissão nossa, a gente foi formado tendo uma dicotomia ou seja, uma separação entre saúde e doença. Aliás, a nossa origem como fisioterapeuta, a nossa gênese, né, ela nasce da reabilitação, ou seja, num processo de saúde e doença, onde a gente tem cuidado com a saúde, a promoção de saúde e a prevenção de doenças no modelo, a gente vem na fase já reabilitatória, né? A fase onde a doença já se instalou. Porque no modelo de processo de saúde e doença, o adoecimento é um processo que a gente tem as níveis estratégicos de atuação, né? Então, nós somos formados para entender a doença e o que a doença traz no corpo do indivíduo. Mas a gente não consegue fazer a associação de que saúde e doença estão no mesmo processo. Então, a gente tem, então, enquanto profissional fisioterapeuta, no nível terciário de atenção, onde o conhecimento é especializado, o profissional capacitado, especializado para atuar nesse nível de ação, então a gente tem aí a importância de ter um protagonismo para isso, uma autonomia, mas a gente tem uma coisa importante enquanto política geral
de humanização. O usuário, ele fica dependente de nós, né? A palavra paciente, né, remete ao quê? Remete ao indivíduo passivo diante da sua atuação. Ele não se vê, em determinados momentos, isso é o dia a dia da gente, tá? O paciente, eu paciente, no nível terciário, eu dependo a ponta da pirâmide quando se fala em doenças crônicas não transmissíveis. Daqui a pouco eu mostro um modelo de gestão. A gente perde, né, enquanto paciente, o protagonismo, a autonomia. Mas se você for pensar, o próprio modelo de formação na saúde, ele desumaniza isso, ou seja, ele deixa o indivíduo, e agora como profissional de saúde, ele deixa dependente desse profissional. A ponto, eu tenho certeza que vocês já passaram por isso, a ponto de algumas sensações, algumas percepções desse usuário chega para você na dependência de que a sua técnica, o seu recurso terapêutico, o medicamento que ele vai tomar é o suficiente para curar ele. E que o conceito mais biopsicossocial não está na nossa base geral introjetado, ou seja, ele ainda pensa que saúde é ausência de doença. Bom, se eu não peguei o Covid, por exemplo, eu não estou doente, eu estou saudável. Só que os elementos de saúde mental, né, a saúde física, elas ficam negadas, né? Ou seja, esse protagonismo, o usuário cuidando de si, na sua percepção de saúde, isso a própria formação nossa inibiu isso, e a gente acaba replicando um modelo, apesar de um sistema tentar trabalhar de forma integral, a gente vai replicando um modelo de ausência, né? O modelo anterior, que a saúde era ausência de doença. Então, um desses diretrizes é transformar isso, é entender esse contexto histórico. Por isso que é importante entender como as coisas vão se processando, para que a gente possa trabalhar esses aspectos, né, de protagonismo, autonomia em nós, porque dá a impressão que quando às vezes eu chego, profissional de saúde, eu chego num hospital, o problema da falta de uma cadeira de rodas não é às vezes problema meu, às vezes é meu porque eu preciso levar o paciente, e que isso é função do maqueiro, e que o médico também, ele só chega lá, faz a visita e sai, né? Então, tudo isso remete à formação da gente. Agora, vocês tentando entender um pouco, tentando ser claro com vocês, para que vocês entendam por que há uma necessidade de uma política de humanização, né? E aí, o protagonismo e a autonomia, não só como profissional, mas trabalhar em níveis primários, o usuário, para cuidar da sua própria saúde, para que ele tenha, assim, a consciência, introjetar dentro dele que ele é o protagonista. Então, não adianta nada eu cuidar da diabetes dele com insulina, se esse indivíduo tem dificuldade de não controlar, não ter modos de alimentação saudável. Aí vem o grande desafio, né? Você transformar, e às vezes é possível se entender esse processo, né? Não é uma coisa tão simples. Não é só com palestras num dia temporal que você vai conseguir fazer o indivíduo mudar. Em alguns casos, sim, né? Mas em outros, nem tanto, né? Então, isso é o desafio que a gente tem desenvolver. Então, o primeiro grande temática é o protagonismo e autonomia, enquanto grande política. A transversalidade, como outro bloco, né? A moçada aí que vai prestar concurso público, isso aí cai de vez em quando. O profissional deve explicar ao usuário o seu problema, transferir e trocar conhecimentos, entender que esse usuário é um aliado único para a melhora da sua própria saúde. E não deve haver barreiras entre o profissional e o usuário. Então, a Política Nacional de Humanização transforma essa diretriz de transversalidade, o próprio nome já diz, na tentativa de desmistificar aquele conceito de verticalidade, onde eu sou o dono do saber, eu sou o dono do saber técnico, né? Eu tenho uma condição técnica para a saúde, para entender melhor o adoecimento ou a doença, né? São coisas diferentes de atendimento. A doença em si, somente, ou o adoecimento, isso eu tenho um componente técnico para isso.
mas é importante desenvolver certos tipos de relacionamento através da educação, da educação popular, por exemplo, né? Das estratégias de educação e saúde. Eu preciso entender que veja bem, isso não é só cordialidade, mas isso é um modus de entendimento entre eu e o usuário, e que eu preciso desenvolver um conhecimento melhor, de uma forma clara, objetiva, entender que é uma via de duas mãos, ou seja, ele também pode trazer recursos para a própria saúde dele, para o cuidado da saúde, assim como eu também posso, né? Então, nesse contexto de transversalidade, eu trago essa figura, talvez vocês já tenham visto ela, né? Ele é um modelo, né, de atenção às condições, aos problemas crônicos. A gente entendimento que na transição epidemiológica do país, o que significa transição epidemiológica? O perfil epidemiológico, sociodemográfico, de produção de agravos, né, de doenças, ele mudou, né? Se a gente falava em 30 anos atrás, a gente poderia dizer que 30, 40, 50 anos atrás, vamos pensar assim, as mortes eram mais voltadas para as doenças infecto-contagiosas, né? Hoje, o número de mortes, apesar de viver um momento de pandemia, ela mudou, né? As doenças crônicas, diabetes, né? Obesidade, fatores de riscos envolvidos, tabagismo, enfim, tudo isso diabetes, hipertensão, enfim, vamos colocar assim de um modo mais clássico, né? De doenças crônicas não transmissíveis. Houve uma inversão, né? Ou seja, a transição epidemiológica, o perfil epidemiológico, ela revela hoje que as doenças crônicas que eram poucas naquele contexto de 50 anos atrás, hoje já tem 30%, por exemplo, em 2005 atingiu. Ou seja, vocês sabem mais do que eu, para quem está na frente de batalha, dentro de um hospital, dentro de uma UTI, sabe os casos que levam a esse nível de atenção, né? Dentro de uma UTI. O perfil, você tem acidentes, né, que aumentaram muito, acidentes de trânsito, a violência doméstica, a violência, enfim, de um modo geral, né? Tá lá dentro da UTI, as doenças crônicas, né, as pessoas que estão dentro de um leito, deitadas hoje, com assistência de vocês, da equipe multiprofissional, as doenças crônicas aumentaram demais. Então, de um modo geral, por conta dessa transição epidemiológica, né, a gente tem esse trabalho aí, né, do modelo de atenção. Isso é uma perspectiva mais de gestão, mas é importante a gente ter esse aspecto. Eu vou usar esses níveis, eu não vou explicar parte por parte, mas só para vocês entenderem. O lado esquerdo, ele tem a população, né? Então, a gente tem as camadas que vão formando a pirâmide, e essas populações, as subpopulações, são aquelas pessoas que, dentro de um processo de saúde e doença, vão se adoecendo. É importante frisar que todos nós estamos num processo saúde e doença, ou seja, de adoecimento. Uns vão adoecer por certas coisas, um menos, outro mais, mas todos nós aqui, né, envolvidos nesse momento, nós estamos num processo de adoecimento. Então, vamos pensar assim. Do lado esquerdo, a gente chama o clássico estratificação de risco, né? Então, houve, enquanto gestão, uma tentativa de organizar a população por estratos, e o critério aí, de uma forma bem geral, bem genérica, é o processo de saúde e doença. Então, na base da pirâmide, eu tenho a promoção de saúde, ou seja, todas as ações que precisam ser desenvolvidas, independentemente se o indivíduo tem uma doença, uma diabetes em curso, etc., tá? Uma hipertensão. Aí você entra nas políticas, que a gente entende um pouquinho agora, de atividades físicas e alimentação saudável. Então, aí é a promoção de saúde. E lembra que promoção de saúde, o conceito, e é muito importante a humanização nisso, remete ao protagonismo, né? É eu, usuário, cuidando de mim e da coletividade. Dengue é promoção de saúde, né? A gente tem que cuidar não só do lixo de casa, porque a gente percebe que a população, nós, enquanto brasileiros, temos uma herança ao longo do tempo genética que nos traduz como pessoas que têm né,
a preocupação em cuidar de mim, mas eu tenho dificuldade em entender a coletividade. Isso aí é uma discussão grande, a gente já falou talvez um pouco sobre isso na última aula, né? Essa relação de não me pertence o coletivo, né? Eu cuido da minha casa, o lixo eu jogo, né? A pessoa arruma, mas joga o lixo por cima do muro. Então, tudo são coisas que dentro da nossa essência como população, a gente tem essa dificuldade, né? De entender esse processo coletivo. Então, a gente tem aí, no modo geral, subindo a estratificação da população, a gente tem população total, depois a gente tem a questão de determinantes, né? As populações, ainda no lado esquerdo, tá? No segundo momento ali. A subpopulação com comportamentos e estilos de vida que podem gerar certas doenças. Então, vamos lá, jovens que fumam, usam drogas, alcoolismo excessivo para adulto, né? Então, tudo isso está aí no nível 2 de atuação. E o que é interessante, aí que eu queria chegar no ponto que vai desembocar lá em vocês que estão na atenção terciária. Conforme eu vou subir na pirâmide e vou tendo a estratificação da subpopulação, a gente vai trabalhando aspectos de doenças crônicas que já estão, ou vão se instalar, por exemplo, nível 3 e nível 4, já tem um agravo, já tem uma doença que precisa de prevenções mais específicas. E do 3 para o 4 é doença crônica, por exemplo, uma hipertensão controlada, né? Um indivíduo da minha idade, de 46 anos, que toma medicamento, mas tem atividade física, então ali ele está no nível 3. Então ele faz atividade física e está tranquilo, né? Agora, se você for para o nível 4, ele já tem uma complexidade dentro de uma doença já instalada, ele já tem uma complexidade. É aquele cara, é aquele extrato da população que já vai no hospital pelo menos umas 2 vezes ao ano, né? E que ele depende de assistência técnica específica, né? Já no nível 5, aí sim é com vocês. É aquele grupo populacional, que por isso que por porcentagens, ela representa 3 a 5%, talvez eu possa estar errando no número aqui, não sei, não estou atualizado nas porcentagens, nos números, mas é aquela população em que vocês atendem na UTI. É aquela população em que a gente tem a dependência muito grande com o nível de assistência técnica. Repare bem, para finalizar esse slide, na base da pirâmide, a relação de promoção de saúde, hábitos alimentares, é assim, ó, é a atuação do profissional, mas eu preciso muito em trabalhar estratégias em que esse indivíduo tome conta da vida dele, não só individual, mas coletiva. Tudo bem? Então, aí o usuário, ele estratégias em que usuários educacionais, de atenção, longitudinalidade, né, que é o princípio um dos princípios da estratégia da saúde da família, baseado na política de atenção básica. Eu tenho, então, a importância de que esse usuário assuma o protagonismo e o cuidado de sua saúde. Então, eu tenho que ter estratégias como profissionais de saúde, como gestores, em que estimule esse nível de educação. Se eu for subir na pirâmide, eu vou diminuindo o protagonismo, a autonomia desse indivíduo quando eu vou envolvendo problemas, ele vai se envolvendo em problemas instalados, em que eu preciso de um profissional, né? Eu preciso de um profissional estar atuando. Então, esse modelo é um modelo bem interessante, gestacional. Por isso que, no frigir dos ovos, não tem sistema de saúde que se sustente formando somente hospitais e ambulatórios. A gente precisa de todos. Só que a gente precisa trabalhar de forma articulada, por isso a humanização, entender que meu papel não é restrito só ao conhecimento técnico, mas também entender que eu preciso de políticas públicas lá na atenção básica para minimizar os problemas. Daí nasce os dados científicos dentro das pesquisas quantitativas, qualitativas, né, metodologicamente falando, de que os problemas, principalmente voltados para as doenças crônicas, claro, 80% dessas doenças, estou falando do número médio, tá? Elas são minimizadas, mitigadas, se a gente tiver um sistema alinhado com políticas na atenção básica. Por isso que a RAS, que é a rede de atenção básica,
falha grosseira minha. A RAS, que é a Rede de Atenção à Saúde, os 3 níveis de atenção, primário, secundário e terciário, a grande ordenadora, que foi a nova estruturação da PENAB, através da PENAB 2017, a nova ordenadora, assim, deu mais corpo para que a atenção básica pudesse fazer isso, né? Então, a gente tem essa característica de transversalidade. E, por fim, adiantando um pouquinho mais aqui, o pilar da inseparabilidade na política nacional de humanização, né? Esse profissional deve ter o mesmo tratamento em relação aos usuários, aos colegas, ao trabalho, em relação aos serviços, não havendo separação entre o modo de atender o paciente, seus familiares, ou um colega de trabalho, pois entende que o serviço realizado faz parte de um contexto maior e não é apenas uma consulta. Ou seja, é preciso ter elementos dentro da inseparabilidade de que a atuação minha enquanto ato fisioterapêutico não está separado de uma gestão de um hospital e de uma gestão de um sistema. Quer dizer, a minha atuação vai sempre reverberar em outras áreas. Por isso a importância do envolvimento, né? Aquela história do médico, do fisioterapeuta, do enfermeiro, do psicólogo, que entra no ambiente hospitalar, ele passa reto no corredor, mas ele não entende os processos que ocorrem dentro desse hospital, como um micro-universo, vamos dizer assim, que está linkado a outro macro-universo. Talvez agora com a pandemia, a gente possa estar, claro, cada um com a sua vivência, com o seu conhecimento, né? Com o seu dia a dia, possa vivenciar melhor esse conceito da inseparabilidade, né? O ato fisioterapêutico não está desconectado de toda uma rede, de uma atuação, tudo bem? Então, humanizar significa, então, reconhecer as pessoas que precisam dos serviços e solucionar as necessidades de saúde como indivíduos de direito. Empoderar o indivíduo. Olha só a luta que o pessoal da base, do nível da atenção básica, e isso não está desconectado de você que está lá atendendo hoje, não vai ter um plantão daqui a pouco, numa UTI, tá? Não está desconectado. É o indivíduo entender como direito de saúde, não só o indivíduo doente lá, ele está no leito, mas também os familiares, né? De que saúde é um direito, e de que o cuidado da saúde agora no adoecimento é preciso também ter essa concepção, né? Entender que possui também individualidades, claro, e necessidades específicas, e aumentando as possibilidades para que possa exercer autonomia e entender o real significado de saúde e doença. Entendam, nesse contexto, nós estamos falando de humanização como política, de um modo geral, nos 3 níveis de atenção. Agora vamos conversar diretamente com vocês, né? O que é, então, entender a humanização na UTI? Talvez o que eu fale aqui faça sentido para todos vocês, que vocês vivenciam, muitos de vocês vivenciam essa realidade, né? Então, a gente tem a importância de entender que esse Programa Nacional de Humanização e de Assistência Hospitalar, né? Ela vem, né? Dentro do desenvolvimento técnico-científico, mas vem ao avesso do incremento à desumanização, né? Então, o conceito de humanizar dentro de um ambiente hospitalar vem para resgatar o respeito à vida humana. E leia-se, não é só a vida humana do usuário, né, que está ali descompensado, adoecido. É as nossas vidas, como profissionais de saúde e gestores, né? Claro que levando todos os componentes sociais, éticos, nós discutimos muito no último encontro as perspectivas éticas de atuação enquanto equipe, né? Onde eu posso ir, onde não posso ir, o que é o componente ético, a legalização, o bom senso, né? Na hora de se trabalhar, né? Presentes nesse relacionamento total aí, né? Educacionais, enfim. Então, a gente tem aí, claro que a gente vai ficar lendo aqui, mas só para a gente ter alguns elementos e depois vocês terem materiais para rever e tal. Mas o que é a UTI, a unidade UTI, né? Claro que eu poderia perguntar para vocês se tivesse presencial, mas como está sendo gravada a aula, eu vou falando aqui e no final a gente pode discutir algumas coisas. Eu desligo a gravação e a gente pode discutir algumas coisas, tá? Mas a UTI, o que ela é? Né? É um ambiente onde tem uma equipe multiprofissional,
que tem que ter uma necessidade de atendimento contínuo, com a complexidade de eventos e situações que possam vir a ocorrer, aonde no paciente a sua autonomia é negada. Assim, não tem como o paciente decidir o que ele quer. Ele simplesmente, dentro do momento em que ele entra num ambiente de UTI, que ele necessita de uma UTI, ele está à mercê, está sobre os cuidados e a responsabilidade de uma equipe multiprofissional, da qual um ou dois, três fisioterapeutas fazem parte, né? Então, ele tem esse ambiente como um tratamento, muitas vezes, agressivo. Vocês imaginam, e vocês já devem, obviamente, ter passado por essa experiência nesse ambiente, mas vocês imaginam uma pessoa que nós, que só usar... Vamos falar da gente, pronto, vamos já praticar o conceito de empatia, que daqui a pouco a gente vai falar, mas vamos imaginar a gente que nunca lembra se usou fralda, né? Se usou fralda foi por alguns meses, e que, de repente, com uma idade adulta, de uma família constituída, de uma posição social, de um histórico social, né? Muito importante, de representação, de história, de participação, e que, de repente, dentro de uma UTI, a gente volte a usar uma fralda. Quer dizer, é invasivo, né? Perceba a importância desse contexto de humanização, né? Se a gente que nem lembra que usou fralda, de repente precisar usar fralda, de repente começar a te furar, né? Coisa que você preservou, todo o cuidado de sua vida, você teve um cuidado em não se machucar, você foi uma pessoa que depois de certa idade andava com cuidado para não ter que quebrar uma perna, de machucar, de se furar, e de repente uma pessoa chega, um profissional, você como paciente, de repente vai lá, nem conversa com você às vezes, já vai fazendo toda essa atuação invasiva, né? Apesar de entubado, consciências como induzido, enfim, existem sensores, existem acesso ao que está acontecendo. Então, é um ambiente muito complicado, sob a perspectiva do paciente e também do profissional, né? Mas, basicamente, a ideia que se trata, e a gente vai falar um pouco isso na tarde, sobre a concepção da UTI, acho que é hoje ainda, sobre a concepção da UTI para a população, é que, se você conversar com seu avô, sua avó, né? Ou com seu tio, sua tia, sua mãe, até mesmo, você nem tanto, porque você já vive o ambiente, mas se você conversar com pessoas dos seus familiares próximos, se perguntar o que eles acham, o que é a UTI para vocês, elas vão dizer que é um local que uma pessoa está lá porque está muito grave, estava perto de morrer, né? Então, isso desencadeia um estresse natural aos pacientes, aos familiares, que vai reverberar, que vai chegar em você, né? Como profissional dentro desse ambiente, né? Então, Souza retrata que os pacientes comumente são dependentes, sentem-se impotentes com a falta de autonomia, isolamento, controle de si mesmo, ficando cercado de pessoas profissionais, né, passando o tempo todo, pessoas ativas e ocupadas, que vão ser coadjuvantes para instalar, né, nesse indivíduo, paciente, ansiedade e estresse, né? Então, tudo isso está muito envolvido. Do lado dele estava um cara que estava conversando ontem, o cara entrou em descompensação e faleceu, né? Então, tudo isso é muito complexo, né? Então, é preciso também trabalharmos essas condições enquanto equipe, enquanto pessoa, enquanto usuário, né? Então, a gente tem aí, humanizar no UTI significa cuidar desse paciente como um todo, parece meio jargão, né? Cuidar desse paciente como um todo, englobando contextos familiares e social, devendo incorporar práticas e valores, esperanças e culturais, enfim, a preocupação de cada um, né? Cada indivíduo é único, né? E ele tem necessidades, valores e crenças próprias, né? A Mesomo afirma que humanizar é contemplar dimensões físicas, psíquicas, socioculturais e espiritual, né? A espiritualidade vem trabalhado dentro de política pública, tá? Nos últimos anos, nos últimos governos, veio trabalhando a relação da fé com a ciência, tá, gente? Aquilo que era negado, ainda é muito trabalhado isso, né? Em profissionais que dentro da sua atuação tem dificuldade de entender essa relação de fé
e de ciência, né? A gente tem aí muito que avançar sobre isso, né? Não abrir mão da ciência, mas ao mesmo tempo também não negar a fé, né? A fé enquanto espiritualidade, e não estamos falando aqui de religiosidade no sentido mais amplo, né, da prática da religiosidade, e não de instituições religiosas, né, porque tem vários tipos de professar a fé, cada um na sua, mas eu preciso respeitar também a fé do outro, né? Então, a gente entende que as dimensões espirituais, elas vêm se aproximando muito, né, de aspectos de cura e de melhora, né? Eu costumo sempre falar isso, né? A fé envolve o espiritual, a fé em si e a fé ao superior, né? Tem pessoas que, como eu talvez tenha falado isso em outro momento, mas tem pessoas que dor de cabeça vira um derrame, né? E tem pessoas que derrame viram dor de cabeça. Tem pessoas que você fala, ó, você vai morrer daqui a 2 meses por conta de uma doença terminal, e a pessoa morre em 2 semanas, em 2 dias, né? E outros, se fala que vai dar um prazo para ele de 2 meses, que ele tem uma doença terminal, vai morrer, ele vai morrer daqui a anos, né? Então, tudo isso é muito perspectiva, não dá para você desvalorizar esse componente dentro de um processo de humanização, tá? Também são adequadas, enfim, tudo isso são autores que coadunam com o mesmo conceito, tá? Humanização, antigo conceito, que renasce para valorizar a característica do gênero humano. Para que seja verdadeiramente recuperado, é necessária uma equipe consciente, aí fala da gente, dos desafios a serem enfrentados e, claro, de tentar entender os próprios limites a serem transpostos, tá? Então, o desempenho da nossa equipe dentro desse meio da UTI, ele vai passar por esses aspectos. Compreensão clara dos seus objetivos enquanto equipe, perpassando pela humanização, a colaboração entre nós da equipe e a percepção de vários dos próprios papéis, né? Isso é muito importante. E, claro, que desenvolver uma habilidade de comunicação entre nós. Tudo isso é o que é uma equipe ideal. Agora, o que eu preciso, como eu trabalho com isso, né? Vamos trabalhar daqui a pouco. Responsabilidade da equipe, ou seja, a humanização é um processo que envolve isso. Começa por aí. As intervenções a gente vai continuar fazendo, né? A gente tem as responsabilidades, porém, a gente precisa avaliar também as necessidades dos familiares, né? Em relação aos cuidados que estão sendo praticados, e preservar a integridade do paciente como ser humano. Humanização das equipes de trabalho. Isso é possível? Ou seja, eu faço parte de uma equipe que tem físio, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, assistentes sociais, psicólogos, né? Então, eu tenho aí nesse universo do extrato da UTI, o hospital, esses profissionais, né? É possível? A gente vai trabalhar aqui alguns elementos e vocês tirem suas conclusões se é possível ou não, né? É importante entender, sob o ponto de vista da instituição que contrata, que faz contratos, enfim, da qual eu vou trabalhar, é importante que a instituição, e eu que estou entrando nesse processo de trabalho dentro dessa instituição, o que vem a ser o trabalho. O trabalho, quando a gente se forma, o fisioterapeuta faz isso, faz aquilo, ele gerencia a ventilação mecânica, ele produz técnicas de drenagem, ele faz genibronca, ele faz mobilizações, ele faz FNPK. Então, tudo isso é o trabalho prescrito do fisioterapeuta, né? Eu trabalho prescrito. Quando eu vou para a instituição, é esse trabalho prescrito que a instituição espera da gente, que a gente faça fisioterapia, né? Então, o trabalho prescrito refere-se às normas e aos processos de trabalho que é esperado, que deve ser realizado, no caso aqui, por nós fisioterapeutas. E o que é o trabalho real? Refere-se tudo aquilo que está fora do esperado, né? Ou seja, a gente tem a manifestação dessas tarefas no cotidiano profissional e que pode gerar frustração, porque se distancia do esperado, né? Onde eu quero chegar?
O trabalho prescrito a gente já sabe que tem que ser feito, as normas, as rotinas e tal. Mas na hora do vamos ver, o trabalho colocado em prática, muitas coisas podem fugir do esperado. E nisso tem uma coisa muito interessante. Nesse contexto, a gente tem uma linha muito tênue, né? Isso pode gerar consequências. Porque, só adiantando na próxima película, se eu tenho o trabalho prescrito e o trabalho real, e o trabalho real, ele são as variáveis que ocorrem do dia a dia, eu preciso entender que existe uma linha muito tênue entre prazer e sofrimento. Isso são ciência que estuda, né, o trabalho. Eu trabalho como ergonomista, né, vamos pensar assim, na consultoria ergonômica, com isso, tá? Também. Então, o trabalho prescrito e real, ele traz essa linha entre o prazer e o sofrimento. O que é o prazer e o sofrimento? Eu sou feliz com a minha profissão. Agora, o ser feliz com a minha profissão está condicionada a vários fatores, inclusive o financeiro, né? Então, no exercer, na autonomia, na forma como eu me dou com a minha gestão de trabalho, porque a gente tem essa característica de autonomia e de profissional liberal, né? Então, assim, em tese, o fisioterapeuta não tem chefe, em tese, né? Ele não tem chefe, mas a gente tem o responsável técnico. Então, eu tenho, desde a minha percepção enquanto o que o trabalho é para mim, a minha realização profissional, enquanto os desafios que eu tenho dentro de um ambiente hospitalar, o que ele me traz enquanto trabalhador, né? Eu tenho a minha própria gestão, meu próprio reconhecimento, a minha própria identificação do que eu faço, eu gosto, e vou, claro, a gente vai lutando por melhores condições de trabalho, de financeiros, enfim. Mas isso me traz dentro de mim um prazer, né? Apesar do trabalho prescrito, e ter o trabalho real, que é aquilo que do dia a dia acontece, que é invariável, tem dias que são noite, né? Tem dias que são noite, né? Tem dias que são difíceis. Mas isso não abala dentro de um contexto maior que o trabalho que eu desenvolvo ele me traz satisfação. Porque tem muitas pessoas, como eu já devo ter falado para vocês, tem pessoas que estão acordando agora, nesse momento, ou estão dentro, nesse momento, não, já estão dentro do ambiente de trabalho, são pessoas extremamente insatisfeitas com o que fazem. Né? O trabalho prescrito, ou seja, o contrato para você fazer isso, mas na relação de gestão interna e de gestão externa, o meu chefe é complicado, ele me coloca um monte de coisa, ou seja, o trabalho real, ele é muito mais além, o gerenciamento enquanto coordenação, enquanto gestão, enquanto gerente, enquanto, enfim, responsável, dono do investimento do local, enfim, tudo isso pode gerar no indivíduo conflitos internos, e que não necessariamente pode ser só problema dele. O problema também pode ser da gestão. Então, as consequências de um trabalho real podem levar o indivíduo a um insucesso, né? Pode levar o indivíduo à surpresa, né? Aquela história, né? A gente faz aquele exemplo, né? Alguém aí fora alguém está com o microfone aberto. Aí, falou, né? Bom, mas enfim, vamos continuando aqui, vou falando, né? A gente pode trabalhar aí. Então, ó, a gente tem consequências, dificuldades, né? É aquele contexto, né? A gente tem estudado em educação também, né? E a gente percebe lá que alguns exemplos, né, bem clássicos, né? A professora fez pedagogia, a Piaget, concepções freudianas, de didatismo, enfim, metodologias, tudo em sala de aula. Aí, na hora que foi, trabalho, vamos pensar assim, né? O trabalho prescrito. Quando foi para a sala de aula, na periferia, na sala de aula com o adolescente, ela se assustou. E aí chega aquele ponto, né? Meu Deus, vocês me enganaram esse tempo todo, né? Vocês não me falaram isso. Então, causa surpresa, irritação, decepção. Poxa, você trabalhou comigo lá na faculdade, infelizmente, não reflete a minha realidade, né? Então, as consequências, elas podem levar ao sofrimento, à impotência, né? E, claro, eu, trabalhador, posso ficar adoecido, né?
Se o trabalho que eu estou fazendo é aquela linha do prazer e sofrimento, ela está mais do sofrimento, então pode levar, sim, ao adoecimento, isso é notório, isso é reconhecidamente, inclusive, como política pública de cuidado, né? Mas o sofrimento, ele para todos nós, temos que passar por isso, né? Mas a gente tem que transformar esse sofrimento em oportunidade de crescimento. Veja bem, ninguém está alheio, ninguém está inerente a não sofrer, né? Todo mundo tem o sofrimento dentro dos processos, das relações da vida, mas o sofrimento de trabalho tem os sofrimentos, tem as dúvidas, né? E eu, por exemplo, quando eu saí formado, como vocês, alguns de vocês, eu tive dúvidas também, né? Será que eu escolhi a profissão certa? Né? Será que é para mim mesmo, né? Em função, inclusive, financeira, né? E claro que sofrimento a gente transforma, e é importante trabalhar esse mecanismo, né? Então, a gente tem aí, o trabalho confere para nós uma identidade social, homem e mulher, né? Fonte de prazer, como eu falei, de sofrimento. E claro que se envolve a qualidade de vida no trabalho. É importante trabalhar a qualidade no trabalho, né? Então, nesses aspectos das relações interpessoais, esses componentes estão envolvidos, né? E aí a gente tem uma coisa importante. Se eu pensar, então... Desculpa, só um minutinho. Se eu pensar, então... Só um minutinho aqui. Opa, perdão, mexi aqui em outra coisa. Desculpa, gente, eu mexi aqui que eu vi André, mas vamos lá, daqui a pouco ele retorna. Se eu pensar, então, na concepção de que o indivíduo, né, eu acabei de falar do sofrimento, trabalho prescrito real, eu enquanto trabalhador, agora, o que é importante, aonde eu trabalho, desenvolver essa cultura organizacional. Todos possuem uma cultura. Às vezes essa cultura, ela é alinhada, né? Mas a gente precisa entender que a cultura organizacional, ela é muito importante para o ambiente de trabalho. Vocês talvez tenham passado por algumas experiências assim, como vocês transitam talvez em plantões, talvez em hospitais diferentes, ou teve outros trabalhos em outros locais, vocês fazem as suas reflexões e as suas conclusões, né? Do tipo, o lugar que eu trabalhava lá, gente, mas era um ambiente ruim, um ambiente que as pessoas não se entendiam. Eu via lá, fazia o meu trabalho e ia embora, por exemplo, né? Como tem também aqueles ambientes em que eu me sinto bem, que existe uma organização, que existe todo um trabalho em que você consegue entender o que a empresa, para onde ela está, aonde ela quer chegar. Isso é cultura organizacional. E o termo cultura é descrito por uma percepção comum aos membros. Nós temos históricos diferentes. Eu vim de uma base de familiar, enfim, social diferente da sua, mas a gente entende, eu mesmo, diferente de você, trabalhando no mesmo ambiente, a gente entende que existe uma cultura que nos mantém alinhados, né? A gente tem, apesar da diversidade das organizações, a diretoria, os gerentes, os coordenadores, o chão da fábrica, né, digamos assim, entende a semelhança da cultura. E essa cultura organizacional da empresa, ela passa para todos os colaboradores. Então, a gente é diferente, ninguém fica obrigado a trabalhar pro resto da vida na empresa, morrer na empresa, começar a trabalhar e aposentar nela, mas a gente percebe que existe um alinhamento institucional. Isso é muito importante. Isso proporciona identidade para quem trabalha na organização. Então, eu sou um fisioterapeuta do Hospital X, e as pessoas, a sociedade enxerga isso, né? Se a gente pensar em modelos de hospitais aqui particulares e públicos, as pessoas, elas subliminarmente, assim, as mensagens que são subliminares passado no dia a dia dessa corporação, vai chegar para a sociedade, né? Se você pensar um mercado lá de ponta, né, sei lá, o Big Lá, né? As pessoas têm uma cultura diferente, o Extra tem outra, então a gente percebe diferenças no trato, né? Isso proporciona para quem trabalha nesses ambientes
identidades com a organização, né? É aquela coisa, você trabalha em tal lugar, pô, aquele lugar lá. Então, você entende que é importante que a cultura organizacional valide também o seu trabalho, né? Não só o seu esforço, porque o seu esforço é reconhecido por você e por dentro daquela equipe. Quando a cultura organizacional está alinhada com isso, você tem um plus a mais, né? Significa dizer que você tem um valor, cara, você trabalha lá, aí o outro fala assim, nossa, que inveja, eu gostaria de trabalhar lá também, né? Valida o seu reconhecimento aqui fora. Então, é importante que a cultura organizacional seja muito bem instalada, né? Então, aí eu trabalho... você pode falar na cultura organizacional de um hospital, onde tem os diretores, os socioproprietários, até onde a gente chega no pessoal, os maqueiros, o pessoal da segurança, né, passando nesse organograma, como a gente pode entender também uma cultura organizacional no micro-universo de uma UTI, né? Que vocês trabalhem no hospital, no leito ambulatorial, né? Então, facilita o comprometimento dos interesses, a cultura organizacional de cada empregado, cria metas, e claro que vai estimular a coesão de quem trabalha lá dentro. Se você tem uma cultura instalada, claro que formações elas vão aparecer, principalmente baseado em componentes éticos, né? Então, a cultura organizacional ela é instituída para quem criou aquela instituição, os fundadores. Então, a filosofia dos fundadores ela deu a marca inicial àquela empresa, mas ao longo do tempo ela pode sofrer modificações. Aí tem exemplos. Diante da crise econômica financeira, pode ter mudanças, né, na cultura organizacional. Aí, por exemplo, eu trabalhava numa empresa que antigamente não tinha essa conversa de meta, né? Agora já tem conversa de meta, né? A mudança, ela precisa mudar de acordo com o mercado para se tornar mais competitiva. Formulações de protocolos, estruturas mais padronizadas, dependendo da empresa, é uma cultura organizacional, tá? E aí a gente tem, a cultura ela imprime importante influência sobre o clima da instituição onde eu trabalho, o comportamento ético dos membros aonde eu trabalho, né? Veja bem, nós falamos, não quer dizer que vai transformar todo mundo pensando igual, não é isso. É que existem culturas, existem modelos que, independente de onde você veio, do comportamento diferente dos seus, que estão lá dentro trabalhando com você, entende o alinhamento cultural, né? E é importante ver, né? Algumas práticas que estimulam a condução ética mostram modelos éticos, né? Mostrar os modelos éticos que a própria cultura organizacional tem que trabalhar estruturas que cheguem para todos, inclusive lá do diretor até o pessoal da portaria, né? Pode chegar, mostrar que existem modelos éticos, comunicar que pretende, nesse contexto, perceber expectativas éticas em toda a corporação, oferecer treinamentos éticos. Por exemplo, o módulo aqui está proporcionando que a gente trabalhe esse componente ético. Vocês vão ter outros módulos de conhecimento técnico científico importantíssimos também. Mas é importante entender também que existe um processo, um ambiente de trabalho, porque às vezes vocês não se percebem no processo e não entendem o seu interior enquanto entender o trabalho na sua essência para você, para a gestão, através do gerenciamento, né? Então, a instituição também tem que oferecer treinamento ético, né? Ter clareza nas recompensas de atitudes éticas, ou seja, a cultura organizacional também pode trabalhar essa vertente, né? E punir os antiéticos, né? E, claro, oferecer, né, um canal de comunicação, se caso tenha transgressões éticas, né? Que mantenham, por exemplo, se a cultura está estabelecida, se houve treinamento, todo mundo pactuou, todo mundo entendeu o processo, também tem que ter mecanismos, né, de ouvidorias, vamos dizer assim, né, e que preserve você. Às vezes você está vendo que o seu coordenador, que o seu colega está fazendo coisas erradas, antiéticas. Então, tudo isso faz parte de uma cultura organizacional que tem que ser estabelecida, né? E claro que isso vai, na reta aí final da nossa conversa de hoje, vai trabalhar a interação humana, né, manifestada, né? A gente está falando da cultura, isso vai trabalhar as relações. Então, eu faço o entendimento de mim, do que é instituição,
e vou colocar em prática no dia a dia, né? Pela interação humana, né? Aí tem uma coisa importante, né? Comportamentos verbais e principalmente não verbais, né? Que são manifestados ou não, e que você percebe por meio de emoções. A gente, aquela velha história, né? O corpo fala, né? A comunicação não é só oral, né? A comunicação é física, é por gestos, né? É por energia, dependendo do indivíduo que entende um pouco isso, né? Então, tudo isso está dentro do trabalho real, né? Do inesperado. Eu estou aqui para fazer, mas eu não contava de trabalhar com uma pessoa tão difícil, né? Então, as relações interpessoais é complexa, mas a gente precisa entender, né? Se traduz por uma existência de um sentimento de confiança no vínculo entre as pessoas envolvidas, pelo qual uma ou ambas das pessoas vai revelar os seus sentimentos e questões, inclusive, às vezes íntimas, né? Se existe uma coisa, impressão positiva nessa relação interpessoal, pode ser com o chefe, com o colega de trabalho, com o diretor, né? Fundamentada na simpatia e aproximação, fica mais tranquilo você trabalhar alguns elementos. Quando ela é negativa, vai ser mais complicado, né? Pouco amistoso e tenso, vai exigir de você, enquanto pessoa, para trabalhar esse ambiente, alguns mecanismos que possam trabalhar e aproximar essa pessoa. A gente tem no dia a dia aí muito comum isso, né? As pessoas, alguns têm o cuidado de deixar claro, né, que não é pessoal, mas tem pessoas que entendem que quando você fala algo contrário que ela não quer ouvir, ou algo que você está vendo que está errado, que você quer de alguma forma, também tem que ter jeito, né? Para trabalhar na correção, leva-se para o lado pessoal, né? Então, isso é um desafio muito grande, né? Então, essa importância de entender essas relações, ela exige da gente uma competência interpessoal, né? Então, eu tenho que ter uma percepção acurada, né, da situação das nossas. Então, eu tenho um problema com o enfermeiro, com o médico, sei lá, né? Então, dentro dessa componente da possibilidade de humanizar o ambiente, eu tenho que ter uma percepção acurada dessa situação, dessa relação, né? Levar variações relevantes. A estrutura de poder que tem na sociedade, o status, a formação médica, a formação do enfermeiro, a formação do físio, a formação do técnico de enfermagem, né? A formação de um maqueiro, né? Então, é preciso entender toda essa, assim, entender num processo do dia a dia, né, de aprofundamento, essa percepção mais acurada, o que leva a essa relação, a posição dele quanto a essa relação e a minha também, né? A habilidade de resolver problemas, né? E a solução alcançada de tal forma que as pessoas estejam dentro de uma forma eficiente de lidar. E por isso, os componentes são a percepção de si e do outro nessa relação, né? É uma habilidade que a gente começa a desenvolver. Só que aí tem um detalhe. E vocês sabem que a gente vai ver os tipos de pessoas no nosso ambiente e a nós também, né? A gente precisa assumir. Numa relação que não deu certo, é muito pouco provável, para não dizer impossível, que você não teve participação, né? Então, o casamento, vou dar um exemplo. O casamento não deu certo. Claro, você chegou no processo de comum acordo, mas é importante entender que no processo do casamento, o fracasso desse casamento não dá certo, vamos dizer assim, vou dar um exemplo, tá, gente? Ninguém está julgando se isso é certo ou errado, nada disso. É importante entender que num relacionamento, casamento profissional, etc, etc, tal, a sua corresponsabilidade, ela está presente. Mas eu era aquela pessoa, não deixava eu falar. Aquela pessoa sempre me impondo as vontades dela e eu tinha que ficar calado. Omissão também é decisão. Eu me omiti, você tomou uma posição, ou seja, você também refletiu nessa estrutura de relação. Então, corresponsabilidade
também faz parte de si. Não é só o outro. O problema do casamento era porque o outro bebia demais, porque o outro falava muito. Exemplo aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá? Outros havia comprando, outra só isso, por isso que não deu certo, não me dava carinho. Então, é preciso entender que tem corresponsabilidades também, né? Então, no ambiente de trabalho, o paciente lá está com problema porque o outro não me deixa fazer. Então, você assumiu a posição de omissão. Você, então, assumiu a posição, você tem responsabilidade. Então, é importante ter a percepção de si. Conheça a ti mesmo, né? Como já dizia o grande mestre, né? O mestre maior, né? Jesus Cristo. Conheça a ti mesmo, amai-vos uns aos outros. Mas é preciso se conhecer. Para ter fé, é preciso praticá-la dentro de si. Então, você precisa conhecer os seus limites. E, claro, que não é uma coisa muito fácil, né? Você aceitar que você tem qualidades, potencialidades, o mais difícil são as fragilidades. Aceitar que você tem, sim, essas características, né? E que isso é um processo, né? Às vezes a gente tem que falar assim, você é preguiçoso, você é isso. Não, na verdade é um processo, um estado. Hoje eu estou, amanhã eu posso ser diferente. Então, a percepção de si é muito importante. E, claro, que do outro, né? A gente tem que ter essa tentativa aí de analisar sempre o comportamento do outro, se a gente está realmente nesse propósito de trabalhar em um ambiente melhor e humanizar. Claro que tem estratégias para isso. Claro que, às vezes, cuidado para não utilizar de poder. Eu sou responsável técnico e vou chamar a atenção de você na frente dos outros. Se você faz isso com você, então você tem que se colocar no lugar. Então, são coisas importantes. E sempre bate na tecla. Isso é um processo e é complexo, mas é possível. Habilidades perceptivas, comportamentais, né? Perceptiva é assim, ó. Se eu me conheço e conheço o outro, vamos ver a situação por vários ângulos. É possível fazer isso também. E comportar-se comportamental comportar-se de modo diferente em função de que cada situação exige. Experimentar novas condutas e alternativas. Mas para isso você tem que estar preparado, né? Não, eu nasci assim, eu nasci pedra, vou morrer pedra. Isso sempre deu certo, sempre eu joguei o jogo da vida assim, sempre deu certo. Às vezes deu certo por atalhos, em vez de chegar logo no objetivo, teve um monte de ataque. Chegou, mas, suou, pessoas foram feridas, você se feriu, conseguiu. Por que não tentar uma nova perspectiva? Por que não tentar um novo caminho? Isso é importante. E, às vezes, não é a fala, o exemplo é que arrasta, né? É o exemplo que arrasta a mudança, né? de postura e de comportamento, né? Então, basicamente, nas relações interpessoais, a gente tem esses elementos, e aí a gente tem que ter empatia também, que é um conceito que a gente já falou anteriormente, né? Eu tenho que me conhecer o outro, e a empatia é a grande mote, né? da humanização, né? Colocar-se no lugar do outro, né? Eu falei o exemplo agora há pouco da fralda, né? Do indivíduo usando fralda. Aí eu fiz o exercício, né, de colocar no lugar do... Imagine a gente. Eu usei fralda, se eu usei foi, né, todo mundo aqui, né? Só usou fralda quando eu era criança, recém-nascida, e não lembra disso. E, de repente, se eu precisar, né, qualquer um, todos nós estamos sujeitos, né? E eu olhar aquele paciente e ver que ele está incomodado, aquilo ali pode ser um potencial processo, um fator estressor, e que pode levar ele, inclusive, à morte mais rapidamente, né? Então, tudo isso, né? As respostas emocionais envolvidas para isso, né? Então, empatia é essa, é detectar na outra pessoa, né? O que ela poderia, é jogar um xadrez, né? É pensar na cabeça do outro. Gente do céu, eu também não gostaria de estar sem visitas, né? Enfim, né? Então, essa competência interpessoal, ela resulta disso, né? Quando um profissional se coloca no lugar do outro, do paciente, torna sensível às necessidades, de entender, né, o que leva a interagir, né? Isso é humanizar na saúde, né? E aí, na reta final, a gente tem mais 9 slides. Bom, entendemos as relações interpessoais, perceba o processo didático, né, de humanização.
E é importante trabalhar um pouco esses conceitos de que é trabalhar em grupo e em equipe, né? Então, a gente tem elementos aí que vão tentando trabalhar aspectos... Deixa eu colocar a Josi aqui. Aí. Ela vai entrar agora, vai admitir ela. Então, aqui nós temos a sinergia, né? A energia de trabalho dessas equipes, que é muito importante e preponderante nesse contexto, né? Então, a gente tem, assim, tem diferenças entre trabalhar em grupo e trabalhar em equipe. Como foi prometido no nosso último encontro, eu ia falar sobre isso, né? Então, nesse aspecto, a gente tem um quadro aí em que mostra, né, a diferença, né, entre trabalhar em grupo e em equipe. Os espaços individuais resultam em níveis de desempenho maior do que a soma das entradas individuais. Então, de forma bem objetiva, do lado esquerdo do grupo em trabalho, e o trabalho e o grupo de trabalho e outra equipe de trabalho. Então, a gente tem lá o objetivo, a setinha do lado esquerdo fala do grupo de trabalho e do lado direito fala do trabalho em equipe. Então, nós temos objetivo, grupo de trabalho, compartilhamento de informações, né? A gente tem isso. Só um minutinho, cara. Já no outro, o desempenho objetivo é um desempenho coletivo. Na sinergia, ou seja, na energia, para o grupo de trabalho, ela é neutra, porque a energia é individual, ela não é compartilhada. Então, você me dá a informação, eu faço aqui, vou ver como é que eu faço, né? Já no outro é positiva, né? Por quê? Porque eu começo a ter se a gente vai ter um objetivo, que é o desempenho coletivo, potencializando as individualidades, então a sinergia tende a ser positiva. A responsabilidade do trabalho em grupo, ela é individual. Né? Olha só minha equipe naquele terreno chamado TI, né? Olha só a minha responsabilidade. Se eu trabalho em grupo, a minha responsabilidade é individual. Mas se eu trabalho em equipe ela é individual e mútua. Né? É o lance do fiz o meu trabalho, mas eu sei que o enfermeiro vai fazer isso, eu sei que o médico vai fazer aquilo, e aí, às vezes, eu estou no meio do processo, eu só dou um toque no médico, mas quer ver é verdade. Ou seja, isso é um trabalho em equipe, né? Porque houve uma pactuação de grupo para entender que quando, né, eu estou chamando aqui porque você conhece meu modus operandi também, né? Como você conhece o que o médico faz, o médico, né? Não é, veja bem, não é status de poder, né? Que a gente tem uma discussão sociológica quanto a isso. Não é mandar o indivíduo, opa, lembra? Ou é verdade, né? Enfim, então, quando você tem um trabalho de desempenho coletivo e positividade, essas informações, esses toques, eles são extremamente importantes porque houve um entendimento que o trabalho ele é coletivo, né? Habilidades. No trabalho em grupo, ela é aleatória e variadas, e são complementares no trabalho em equipe, né? Então, nesse contexto, a gente tem aí... Peraí, houve um probleminha aí, não houve? Pessoal? Oi? Só um minutinho. Aí, aqui. Indiara. Perdão, aqui vai entrando o pessoal, né? Então, nesse contexto... Indianara, lembrei dela. Está entrando agora. Aí nós temos, então, aí que na área da saúde, a equipe tem sido utilizada como estratégia de enfrentamento do intenso processo de especialização na área. Então, quanto mais o ambiente exige pessoas especializadas, dadas as proporções empoderadas, fazendo o seu trabalho, agregados de histórico sociológico da sua formação, aí a gente não vai discutir aqui a formação do outro, eu entendo um pouco da formação da fisioterapia, mas a gente percebe a formação do médico, do enfermeiro, do psicólogo, né? A gente entende que isso está muito impresso na identidade profissional de cada um. Então, o trabalho em equipe é o caminho para a tentativa de humanizar não só o trabalho, mas todo o ambiente da UTI ou do hospital que você trabalha, né? Então, favorece a troca mútua, que eu falei, a cooperação, informações, solidariedade, confiança mútua, né?
A trajetória pode constituir uma equipe com tal nível de interação que pode ser longa e árdua. Não é fácil o processo, mas também depois que ele existe, a gente percebe que tem resultados maravilhosos, tá? E claro que o trabalho em equipe, ele vem de uma essência, né? Ele vem de uma essência de integralidade, que vem baseado no modelo lá nos anos 50 da medicina preventiva e comunitária, onde é necessário o aspecto integral na visão da gestão do meu cuidado, né? Há uma abordagem, uma nova abordagem. Tira a abordagem biomédica, né? Voltada para o trabalho biomédico, unicausal, causa e efeito, centrado no biologicismo, né? Na doença, e vai para aspectos mais abertos, abordagens de determinantes sociais mais amplos, né? A gente percebe a importância disso, das formações, né? Porque, assim, por que é difícil a gente, às vezes, trabalhar numa estrutura altamente especializada? Você é especialista na área da fisioterapia, na UTI, o outro é especialista também, médico intensivista, fisioterapeuta intensivista, enfermeiro intensivista, né? Alta especialidade, conhecimento técnico da sua área, e a gente percebe que elementos da formação, elas são impressas, né? Porque, assim, ó, a gente percebe que parece que dentro do ambiente, trocando depois uma ideia com vocês aí, depois que a gente parar a gravação, mas parece que o ambiente hospitalar, o cuidado, essa humanização, ela parece que ela é dada como uma responsabilidade de uma única profissão, que é a enfermagem, né? Parece que o cuidado da enfermagem, inclusive historicamente, isso se revela dentro da formação do enfermeiro, né? O enfermeiro nasce do cuidado, onde o médico ele trabalhava de forma geral, é aquele médico da família, que cuida do vovô, da vovó, enfim, vai todo mundo. E à medida da assistência do médico, diferente do enfermeiro, ele, inclusive, isso é muito, né, tá cristalizado nessa ação, houve dentro, em tese, de uma formação médica, das vertentes que nós estamos trabalhando aqui, uma certa desumanização, no sentido assim, o médico, ele foi formado para a doença e para tratar a doença, e não para cuidar. Ele trata, mas não é para esse cuidado necessariamente. Veja bem, não estou falando que os médicos são desumanos, não é isso. A gente está falando, claro, cada um faz sua postura. Estou dizendo que a própria formação, dependendo da forma como ela é relacionada, e isso fica claro, notório, que a dificuldade de entender a doença. Eu estou falando do médico e do enfermeiro, e vou falar da gente. O fisioterapeuta, ele transita dessa forma, porque assim, ó, a gente tem a assistência mais continuada e contínua no sentido de não ser visita, comparado, por exemplo, com o médico. O enfermeiro tem uma assistência mais continuada também. E a gente tem esse contato e acaba criando um vínculo com o paciente que vai gerar em nós também mais a nossa formação, essa humanização. Só que a gente se perde um pouco também por conta do processo muito voltado para entender a doença e atuar na doença. E a gente nega outros aspectos. Então, essa abordagem de determinante social, ela tenta resgatar isso na formação dos profissionais de saúde, tá? E, claro, né, somado esses aspectos, vai ter a tendência de modificar o processo aí de trabalho nessa perspectiva. Então, a gente tem aí o modelo biopsicossocial com uma tentativa de mudar esse modelo, de trabalhar em equipe, de humanizar os ambientes, onde os profissionais entendem que não é só fazer pontualmente o tratamento da doença, mas trabalhar vertentes e aspectos que vão para além disso, né? E a gente tem conceitos aí, né? A disciplinaridade é aquilo que eu acabei de falar, é a minha condição técnica, as materiais, as aulas, os métodos que vão me gerar um conhecimento técnico, porém determina essa condição homogênea de entender esse estudo, mas nega a parte onde a gente tem a tentativa de entender um todo, e não somente, não quer dizer que não seja importante, tá, o conhecimento técnico, mas também de ter somente essa vertente, né, negando o outro lado, né? E aí a gente tem a equipe interdisciplinar
nessa mistura, nessa linguagem, né? Tentar superar essas barreiras de construir um novo modelo, uma relação de interdisciplinar de atuação, numa abordagem mais colaborativa, sem esquecer a sua identidade, né? Sem perder-se na identidade profissional. Esse é o grande desafio da humanização e o trabalho em equipe, tá? Então, a gente deve considerar a participação, sim, dos usuários, a importância de incluir esse usuário, claro que das variáveis, os quadros, né, a individualidade, já que em se tratando de UTIs, de hospitais, né, a gente tem que trabalhar essa condição, mas sempre perceber no corpo que fala, nos comportamentos verbais e não verbais do meu paciente, isso já é um componente de participação ativa do usuário, não é só pedindo, né, o que ele quer. Você precisa entender, ler esse indivíduo também, né? E claro que isso vai dever prezar a importância de incluir e prezar a integração e a coesão dos seus membros, tudo bem? A equipe, então, finalizando, Peduzzi diz que tem 2 tipos de equipe multiprofissional, né? São resultados da dinâmica dessas ações de interação de pessoas. Existe a equipe de integração, que vai basear nesse modelo que estamos falando, biopsicossocial, que a gente acabou de mostrar ali, converter esse trabalho, né, das equipes, e a equipe de agrupamento, que lembra o grupo, né, de trabalho, né, que é uma justaposição de ações e mero agrupamentos profissionais, né. Percebam que se as pessoas trabalham, né, ela trabalha assim, ó, o agrupamento, como nós falamos agora há pouco, o trabalho em grupo, ele individualiza muito a sua ação, e no ambiente especializado isso complica. Então, percebo que se eu começo a trabalhar com uma equipe de coesão, de integração, né, consigo trabalhar reuniões que vão trabalhar, inclusive, a sistemática, envolver-se mais, lembra que eu falei no último módulo? Quando eu tenho um problema e eu consigo participar, a gestão dessa equipe, desses grupos de pessoas, começa a trabalhar a participação nas soluções, eu me sinto parte e me sinto responsável. Isso vai me gerar uma sensação de pertencimento e que vai me gerar um ambiente melhor de trabalho. Então, se eu trabalho com uma equipe de cooperação, naquele modelo que nós explicamos agora há pouco, a autora, ela diz, a qualidade da comunicação melhora, né? As especificidades dos trabalhos especializados é mantido, né? A gente tem um poder ou a capacidade de questionamento, né? De acordo com os diferentes trabalhos, existem flexibilizações, mas para isso tem que ter uma construção dessa metodologia, desse projeto, dentro do ambiente de trabalho. Tudo bem? Pessoal, nesse contexto, a gente finaliza, né, dentro dessa tentativa didática aí de trazer à luz essas concepções, a gente encerra aí com vocês, né, essa discussão, né, do que foi a humanização no ambiente da UTI, perpassando pela política, né, e todo o conceito. Eu não sei se o Thiago está aí agora, mas o Thiago pode parar a gravação, que a gente fica aberto aqui, né? Deixa eu ver aqui, a gravação foi iniciada. É porque eu não consigo parar a gravação, Thiago, para depois a gente colocar isso no YouTube, tá? Mas, de um modo geral, a gente tem aí um tempo, né? Deixa eu ver aqui, acho que é por aqui. Só um minutinho que eu acho que eu vou parar agora, hein? Eu vou conseguir, deixa eu ver. Vou ver aqui. Tá, não deu. Bom, então vamos continuar aqui. Pessoal, eu estou à disposição, se vocês quiserem abrir os microfones de vocês, um falando por vez, a gente vai batendo papo, escutar vocês, só me escutaram até agora, né? Então, eu estou aqui à disposição. Né, moçada? Como é que vocês estão? Se alguém quer falar, se está trabalhando, se está de licença, que pode atualizar aí como é que estão as UTIs, né, na prática, em relação à pandemia.
Estou à disposição, moçadinha. Bom, então, professor, bom dia. Oi. Me dá o nome. Prazer, meu nome é Caio. Acho que a gente não se conhece pessoalmente. Tudo bem? Tudo. A respeito dessa equipe multidisciplinar que o senhor havia falado aí, eu penso assim que uma coisa vai levando a outra, que nem um exemplo, o hospital ele passa por uma crise financeira onde tem vários profissionais de saúde, tanto técnico quanto enfermeiro, que ganhavam alguma renda, vamos falar assim, salarial, um pouco elevada com os benefícios. E quando a gente tira, o hospital vem tirando, por exemplo, esses benefícios que esses profissionais têm, isso vai desencadeando uma certa insatisfação no próprio serviço trabalhado. Isso vai gerando assim com que eles afastem um pouco mais, não tanto por conta da equipe multidisciplinar em si, que entra o médico, fisioterapeuta, o técnico em si, mas por conta dessa própria condição mesmo financeira em si que eles vêm passando. Então, o mais agregado nisso tudo, que vai mais sofrer bastante, são os pacientes em si. Isso também influencia muito no âmbito trabalhista que a gente vive, né? Eu penso assim muitas vezes que às vezes a gente não tem que pensar tanto nesse sentido salarial em si,